E aí galera, meu nome é Josian, sou membro projetista da EGTOP, líder da sala de edificações e de instalações elétricas. Nesse vídeo a gente vai aprender a alocar os pontos de iluminação e fazer o dimensionamento das cargas dos pontos de luz. Bom, primeiramente a gente tem que ocultar aqui esses espaços, que a gente fez lá na previsão de cargas. Para isso a gente vai procurar aqui em propriedades o modelo de vista, em dados de identidade, a gente vai mudar do modelo de vista de trabalho para o de documentação. Pronto. No modelo de vista de documentação já está configurado para não aparecer os espaços, Agora a gente vai alocar os pontos de luz no teto. Para isso a gente precisa criar uma estratégia. Por exemplo, nesse cômodo aqui que é a cozinha, é um cômodo um pouco extenso, então a gente vai alocar dois pontos de luz no teto. Para isso, primeiramente eu vou vir aqui anotar, pegar uma linha de detalhe e vou traçar uma linha de detalhe aqui justamente na largura do cômodo. Em seguida eu vou pegar aqui em cima o comando de medir e vou medir o comprimento do cômodo. Pronto, deu aproximadamente 4,26. Se eu dividir em três partes iguais, considerando que eu vou alocar dois pontos de luz, vou dividir 4,26 dividido por 3 vai dar 1,42. Pronto. Com esse valor, eu vou pegar aqui uma nova linha de detalhe. Eu vou procurar aqui por esse triângulo, que é justamente a metade dessa parede aqui, com base na linha de detalhe que a gente fez. Vou clicar aqui, vou posicionar aqui para cima e vou digitar 1,42, Foi justamente as partes que a gente dividiu. Pronto. Então é justamente nesse ponto aqui que a gente vai alocar o ponto de luz, O primeiro ponto, no caso. Para alocar, a gente pode vir aqui em sistemas, elétrica e luminária. E aqui já tem, ponto de luz no teto, o amarelo. Se vocês observarem, tem dois pontos de luz, O ponto de luz amarelo e o laranja. O laranja é reforçado, então ele é utilizado quando o ponto de luz é alocado na laje, por exemplo. Nesse caso aqui eu vou colocar o ponto amarelo mesmo e depois eu vou verificar se esse ponto aqui ele vai estar na laje ou se ele vai estar no forro. Aqui em elevação de pontos você já pode perceber aqui que está 2,80, Se você souber o pé direito que está, o pé direito nada mais é que a distância do piso até o teto, Seja lá o forro ou a laje, você já pode colocar aqui, Nesse caso aqui eu vou deixar 2,80 mesmo e depois eu vou verificar. E vou alocar o ponto aqui agora. Depois de alocar o primeiro ponto, vou vir novamente anotar, pegar uma nova linha de detalhe, traçar aqui para frente e digitar mais 1,42, Que foi aquela subdivisão que a gente fez. Outra forma de alocar esse ponto aqui, sem precisar fazer esse percurso todo, é simplesmente digitar LF e já vai aparecer aqui automaticamente, Então eu vou colocar aqui nessa posição. Pronto. Alocamos os dois pontos de luz, Que a gente ia alocar. Agora lembre-se de deletar essas linhas de detalhe que a gente fez. E agora a gente vai verificar se esse ponto de luz aqui ele vai estar no forro ou na laje. Bom, para isso a gente vai pegar um corte, fazer um corte aqui e vou abrir esse corte. Pronto. Aqui a gente já verifica que a altura está certa, A gente colocou na altura certinha ali a elevação de ponto, foi 2,80 mesmo, que é a altura que está o forro. E também que está no forro, Então não vai precisar trocar aqui, para o ponto de luz laranja, que seria esse aqui. A gente vai deixar o amarelo mesmo, porque está no forro. Bom, se o ponto de luz ele fosse alocado, por exemplo, em um local mais baixo, vocês fariam o seguinte: dá um comando AL, aí você pega aqui a parte de baixo do forro e a parte de baixo do ponto aqui e alinha. Pronto, depois disso vai estar tudo alinhado perfeitamente. Pronto. Agora eu vou fechar esse corte aqui e vou deletar ele. Bom, feito isso, agora a gente vai alocar o interruptor, que é justamente o que vai ligar esses dois pontos de luz aqui. Para isso a gente vai vir em sistemas, elétrica, dispositivo, iluminação, e já vai estar aqui, Se a gente abrir aqui em propriedades, vai estar aqui todos os tipos, de interruptores. Nesse caso aqui eu vou utilizar um interruptor simples mesmo, porque ele vai ligar apenas de um ponto, de um local, No caso, essas duas lâmpadas. Vou apertar espaço aqui, para ele rotacionar e vou colocar ele mais ou menos nessa posição aqui. Feito isso, já está pronto aqui os nossos pontos de iluminação nesse cômodo. Porém, a gente tem que se atentar a clicar aqui no ponto e mudar aqui o tipo de carga em elétricas cargas para iluminação residencial, A gente vai fazer isso para todos os pontos de iluminação.
Então a gente vai mudando aqui para iluminação residencial. O interruptor também a gente tem que fazer a mesma coisa e muda para iluminação residencial. Bom, esse cômodo aqui, ele tem no caso, teve que no caso alocar 2 pontos de luz, né? Mas, por exemplo, esse cômodo aqui que é menor, para alocar aqui é só necessário alocar um ponto de luz só, né? E para fazer essa alocação a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui anotar, pegar uma linha de detalhe, porém ao invés de fazer aqui uma linha da largura, a gente vai traçar uma linha diagonal. Vai digitar o comando LF para pegar o ponto de luz e vai procurar aqui por justamente esse triângulo aqui, ó, que é justamente o meio dessa linha aqui. E dessa forma o ponto ele já vai estar centralizado no cômodo, né? Então a gente tem que lembrar também de alocar o interruptor. Outra forma de alocar o interruptor, diferente daquela que a gente falou, é vir aqui em arquitetura, componente, e a gente procura aqui por interruptor, selecionar um simples mesmo e vou alocar nessa posição aqui. Pronto. E novamente lembrar sempre de mudar aqui, né, para iluminação residencial, tanto o interruptor quanto o ponto de luz. Bom, agora eu vou vir aqui para a escada. Na escada aqui temos um pé direito duplo, né, então a gente pode utilizar arandelas. Para isso a gente vai vir aqui em arquitetura, componente, procurar aqui por arandela, selecionar essa opção, vou alocar uma arandela mais ou menos aqui, outra arandela aqui e mais uma, apertar espaço aqui para girar e alocar ela aqui. Pronto. Depois é importante a gente observar a altura que está essas arandelas, né? Para não ter nenhum problema. Nesse caso aqui, a gente faz um corte e olha aqui. Essa arandela aqui está em 2,10, eu vou colocar 2,30. Pronto. E essa aqui está 2,10 também. Eu vou colocar a elevação de ponta aqui em propriedades em 2,70. Pronto. Agora ficou melhor. Então vocês têm que verificar para todas as arandelas aí agora. Não vou fazer aqui para não demorar muito. E basicamente o que a gente tem que fazer agora é alocar também o interruptor, né? Que vai ligar essas arandelas. Nesse caso aqui, como é, a gente tem uma escada, a gente vai precisar de um interruptor em paralelo. Porque quem está embaixo vai querer subir a escada, então vai ter que ligar aqui embaixo as arandelas para subir. E quem está no pavimento 1 também vai querer ligar essas arandelas para descer a escada. Então a gente vai vir aqui em componente, procurar agora por interruptor. E vou selecionar aqui interruptor em paralelo. Vou colocar aqui mais ou menos nessa posição, do lado da porta. E a gente vai ter que vir aqui no pavimento 1 e chegar aqui no fim da escada e vai alocar também um interruptor em paralelo. Pronto. Então já está pronto. É sempre bom lembrar também de mudar aqui o tipo de carga para iluminação residencial. Então vocês mudem para todos os pontos. E a iluminação externa ela pode ser feita da mesma forma com arandelas, né, no caso. A gente pode vir aqui de novo, procurar arandelas. E a gente vai alocando aqui no muro externo, né, as arandelas. É importante vocês também certificarem que essas arandelas aqui ela fiquem equidistantes. Por exemplo, essas três aqui, elas devem ficar a mesma distância, né, para ficar esteticamente bonito, né? E a gente também pode alocar o interruptor sempre alocado, né, dentro da casa. Por exemplo, eu vou alocar esse interruptor aqui, né, para ligar essas três arandelas aqui. Pronto. Depois feito isso, a gente sempre mudar aqui para residencial, iluminação residencial, e tá feito essa parte de alocar os pontos elétricos. Vocês vão fazer isso para todos os cômodos, obviamente. Agora vamos fazer aqui a definição das cargas, das potências dos pontos de luz que a gente alocou aqui. Bom, a gente pode fazer de duas formas, com base na NBR 5413, né, que é a NBR mais utilizada por arquitetos, e que a gente pode fazer o cálculo com base nos lumens e lux. E também com base na NBR 5410, que prevê ali no mínimo 100 VA de potência para cada cômodo. Bom, primeiramente seguindo a NBR 5413, a gente primeiramente vai mudar aqui o modelo de vista de documentação para trabalho, para poder visualizar aqui a previsão de cargas novamente. E a gente vai ter que o lux médio para cada cômodo vai ser de 150. A gente vai multiplicar a área pelo lux médio e vai, com base nessa tabela aí que vocês vão estar observando,
é definir, né, a carga em VA que vai ter naquele cômodo ali. Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, na cozinha, a área vai ser de 15,87. A gente vai pegar aqui a calculadora e vai multiplicar 15,87 vezes 150, né, que é o lux médio. A gente obteve aqui um total de 2.380. Bom, se a gente observar na tabela, a gente pode utilizar, por exemplo, duas lâmpadas de 20 VA, por exemplo, que aí em lumes daria um total de 2.400 lumes, e é o valor aqui que está mais próximo, né, desse valor aqui que a gente teve calculando a área pelo lux médio. Bom, então a gente vai chegar aqui, selecionar esse ponto aqui, e aqui em potência a gente vai colocar aqui 20 VA. Pronto. Então é 20 VA para cada lâmpada, né? Dando um total ali de 40 VA no cômodo todo. Bom, essa é a primeira forma de calcular, né? Por exemplo, aqui também temos a área aqui de 3,12. Se a gente pegar a calculadora aqui, multiplicar 3,12 vezes 150, deu 468. Se a gente olhar na tabela, o valor mais próximo que vem depois, né, é de 600 lumes. Então, a gente vai utilizar 10 VA de potência nessa lâmpada aqui, nesse ponto de luz. Pronto. Essa é a primeira forma de calcular, né? Normalmente, eu prefiro calcular dessa forma aqui. Mas vocês também podem calcular com base na NBR 5410. E a NBR 5410 já está aqui, né? Na previsão de cargas lá, vocês já fizeram o dimensionamento. E com base na NBR 5410, a potência para esse cômodo aqui no total deve ser de 220 VA. Então, ao invés de vocês colocarem 20 aqui, vocês vai pegar 220 e dividir por 2, né, que vai ter dois pontos de luz, e vai colocar 110 VA em cada ponto. Por exemplo, aqui. Pronto. E assim, também aqui com base nos outros, vocês vão alterando, né? Então, vocês podem fazer ou de uma forma ou de outra, né? Vocês só não podem misturar as duas formas, né? Ou você só faz com base na NBR 5410, ou você só faz com base na NBR 5413, né?